Bom dia, paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus. Primeiramente, eu venho desejar um feliz dia a todos os trabalhadores, né? Todos nós somos trabalhadores. Que esse dia seja abençoado, guardado, guiado por Deus. As mães trabalhadoras, os pais e todos que precisam sair de suas casas, de madrugada, de tarde, de noite, para trabalhar, porque eu sei que muitos hoje podem estar de folga, descansando em suas casas, mas outros estarão trabalhando, como eu aqui, e já estou pronta, né, para trabalhar. Então, que Deus abençoe a vida de cada um nesse dia, porque o dia do trabalhador é todos os dias, né, irmãos e irmãs? Porque é como o dia dos pais, o dia das mães, dos avós, é o dia de todo mundo. Todo dia é nosso dia, porque todo dia é batalha, todo dia é luta, todo dia é alegria, todo dia é tristeza, todo dia, né? Deus deixou os 365 dias para que nós possamos viver em paz. Então, que nós possamos procurar nossa paz, amém? Vou dar continuidade à nossa leitura bíblica, que hoje nós iremos entrar no livro de Malaquias, o livro do capítulo 1, que fala sobre o amor de Deus por Jacó. No versículo 1, Senhor meu Deus, que o Senhor possa abençoar a nossa leitura bíblica, que eu consagro a Ti, Senhor meu Deus, essa leitura nesta manhã, consagro a Ti a vida de cada irmão e irmã que aqui entrar, Senhor meu Deus, para ouvir essa leitura, e consagro, Senhor, a vida de todos os Teus filhos em Suas mãos hoje, meus filhos, minha família, minha vida, meu trabalho, em nome de Jesus, amém? No versículo 1 fala: peso da palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vos dizeis, em que nos amastes? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor do Otávio, amei a Jacó. 3. Esaú, e a Esaú aborreci, e fiz dos meus montes uma assolação, e dei sua herança aos chacais do deserto. 4. Ainda que Edom diga, empobrecemo-nos, mas voltaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei, e lhe chamarão termo de impiedade, o povo contra o qual o Senhor está indignado para sempre. No versículo 4, irmãos, fala, ainda que Edom apresenta esse país em desafio a Deus, Edom se gabava de que ela era restaurada. No entanto, na verdade, Edom nunca recuperou o seu poder. Tornou-se presa dos persas e dos outros, com a conquista maometana, finalmente destruindo-a totalmente. E lhe chamarão termo de impiedade, significa o território da iniquidade, e o povo contra o qual o Senhor está indignado para sempre. É uma declaração que afirma a condenação não apenas desse povo, mas também de qualquer um e de todos contra quais era dirigida. Amém? Conquanto o Senhor esteja irado com os ímpios todos os dias, a indignação da qual se fala aqui diz respeito, irmãos, a uma transgressão adicional, de que no caso de Edom era o fato de que eles se regozijavam pela queda de Judá diante dos babilônicos. Amém? Versículo 5. E os vossos olhos o verão e direis, seja o Senhor engrandecido desde os termos de Israel. A desobediência de Israel e os pecados dos sacerdotes. 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. E eu, pois sou pai, onde está a minha honra? E se sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes, em que desprezamos-nos o teu nome. 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis,
Em que te havemos profanado? Nisto que dizeis a mesa do Senhor é desprezível. 8. Porque quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E também quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Apresentá-os, pois, o teu príncipe, por acaso se agradará ele de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos, irmãos. Oferecer sobre o meu altar pão imundo está falando sobre todos os sacrifícios, a palavra imundo. Fala do sacrifício imperfeitos, o que é descrito no versículo seguinte. A pergunta, em que havemos profanado, significa que eles não reconheciam a verdade de que quando os sacramentos eram violados, eles mesmos, dos quais os sacramentos era violado, é irônico que eles considerassem o próprio ritual como contendo a salvação, mas ainda assim ofereciam sacrifícios inadequados. Na frase, nisto que dizeis, a palavra do Senhor é desprezível, refere-se ao altar de bronze, embora eles provavelmente não dissessem realmente as palavras, mesmo assim as suas ações o faziam e em voz alta. No 8 fala, irmãos, porque quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isso não é mal. Isso não é mal? Refere-se à lei de Moisés, que ordenava que as vítimas, que eram os cordeiros, irmãos, deveriam ser perfeitas, sem mancha. A pergunta apresentada, pois o teu príncipe por acaso se agradará de ti? Ou aceitará a tua pessoa? Está falando dos governadores que foram postos sobre Judá pelo rei da Pérsia. De fato, o Senhor está dizendo, vocês se atreveriam a oferecer as coisas ao vosso governador, independentemente de quem fosse o governador. 9. Agora, pois, eu suplico, orai pelo favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isso veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Na primeira frase, o significado, um chamado sério e sincero ao arrependimento, mas é dita com ironia. Em outras palavras, o profeta está dizendo, virão vocês e implorarão ao Senhor que esses sacrifícios contaminados, e isso veio das vossas mãos, refere aos sacerdotes que eram responsáveis por essa desobediência à palavra de Deus, porque eles haviam sido designados para ensinar essa palavra. No versículo 10, quem há também entre vós que feche as portas e não acenda o fogo do meu altar por nada? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem a vossa mão aceitará a oferta. O plano de Deus para o milênio culto puro universal. 11. Porque desde onde o sol nasce até onde o põe, será grande o nome entre as nações, e em todo lugar meu nome entre as nações, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque grande será o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Na primeira frase, irmãos, uma predição que se cumpriu quando o evangelho chegou aos gentios. Na verdade, essa predição se cumpriu exatamente como o Senhor disse, com a igreja composta principalmente de gentios, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura. Refere-se à oração e ao louvor baseados nas ofertas do Calvário e a apresentação pelo grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, irmãos. A hipocrisia e as ofertas corrompidas deles a Deus. 12. Mas vós profanais, quando disseis impura a mesa do Senhor e o seu produto, a sua comida é desprezível. E ainda dizeis, eis que aqui, que canseira é isto, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitarei, e eu de vossa mão, diz o Senhor. Mas maldito seja o enganador que, tendo machos no seu rebanho, promete e sacrifica ao Senhor uma coisa corrompida, porque eu sou grande, diz o rei,
diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Vamos lá. No versículo 12. Mas vós profanais refere-se ao fato de que a obra de Deus pôde ser profanada. Tragicamente, ela é profanada a maior parte do tempo. Quando dizeis impura é a mesa do Senhor, refere-se aos sacerdotes que diziam que era contaminada, mas não pelo mesmo propósito e razão que eram dito por Deus. A frase, e o seu produto, a sua comida é desprezível, é uma queixa feita pelos sacerdotes quando os animais doentes eram levados para o sacrifício, que forneciam a eles alimentos, porque eram, como o versículo seguinte revela, dilacerados, coxos e enfermos. Da maioria dos sacrifícios oferecidos, os sacerdotes deveriam receber uma porção para o seu próprio uso, o que fornecia uma parte ao seu meio de vida e alimento para eles e as suas famílias. Os sacerdotes não se importavam com o fato de que o Senhor estava sendo insultado, apenas com o fato de que eles não estavam recebendo o que queriam. No versículo 13 fala, retrata os sacerdotes que se queixando porque o culto e a adoração do Senhor era um trabalho monótono e aborrecido. Isso revela aqueles que não têm um relacionamento correto com o Senhor e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Significa que o povo se queixava choramingando por causa desse serviço para Deus. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, significa que eles davam ao Senhor o que não servia para eles. Em outras palavras, eles não o deveriam nem o dariam. Portanto, na mente deles, e visto que as ofertas seriam queimadas no altar de bronze, por que não levar estes destroçados, coxos e enfermos? Eles entendiam de maneira completamente errada o significado do sacrifício. Ele havia se degenerado até se tornar um mero ritual. Eles não entendiam mais o que os sacrifícios representavam ao Redentor, que viria o Senhor Jesus Cristo, e como tal deveriam ser sem defeito. Assim fazeis a oferta, é dito com desprezo. A resposta do Senhor é: aceitarei eu, e isso de vossa mão, diz o Senhor. A ideia é: ele não aceitou. Maldito seja o enganador, diz respeito àquele que oferecia uma fêmea do seu rebanho, afirmando que não tinha um cordeiro macho, quando isso não era verdade. A frase que, tendo machos no seu rebanho, promete e sacrifica ao Senhor uma coisa corrompida. Fala de um voto feito ao Senhor e então cumprindo-o com o oferecimento de um animal defeituoso. Porque eu sou grande, rei, diz o Senhor dos Exércitos, tem a intenção de retratar a seriedade da questão, no sentido de que Deus deve ser dado o melhor que temos. Um grande rei merece um grande sacrifício. O meu nome é temível entre as nações. Refere-se aos tremendos milagres de Deus que havia feito, os quais os pagãos conheciam, e embora eles os tivessem em alta estima, o seu próprio povo demonstrava a ele mais que desprezo, irmãos. Irmãos, nós vemos aqui falando, no livro de Malaquias, o amor de Deus por Israel. Deus teve um amor muito grande, um amor muito grande por Israel. Mas a desobediência de Israel e os pecados dos sacerdotes fez com que Deus se desagradasse da maneira que eles estavam agindo. Por qual maneira, irmãos? Sobre as ofertas que eles ofereciam a Deus, eram todas corrompidas. Eram aquelas ofertas que eles pensavam assim, já que é para ir queimar no altar, vamos pegar essa ovelha que está doente, ou essa ovelha que está aleijada, ou essa ovelha que está machucada, vamos levar elas, porque elas não vão nos servir mesmo. Então, vamos queimar no altar do Senhor como oferta de adoração. Só que o que quer dizer sobre... Deus fez a pergunta, vocês ofereciam ao seu rei?
Vocês teriam a capacidade de oferecer essas ofertas ao seu rei? Porque se ao rei, que é pessoa, né, que não tinha nada santo, eles ofereciam seu melhor sacrifício, porque para Deus, que era o maior de todos, eles não poderiam oferecer. Então, hoje, irmãos, Deus não exige de você a sua melhor oferta em dinheiro, ou em bens materiais, ou em animais, porque Deus não quer esse tipo de sacrifício. Qual é o tipo de sacrifício que Deus quer de nós, irmãos? É a nossa sinceridade, é a nossa fidelidade, que nós possamos orar, que nós possamos louvar, porque Deus recebe, irmãos, com alegria nossos louvores, nossas orações, nossas intercessões, e é essa a melhor oferta que Deus tem a receber de nós. Aí eu fico aqui a pensar, será que é muito sacrifício nós pararmos para orar para Deus? Será que é muito sacrifício nós louvarmos a Deus, honrar, glorificar? Não é difícil, irmãos. É uma coisa boa, é uma coisa amável, não só para nós, porque quando nós terminamos de fazer uma oração, nós ficamos com o corpo leve, nós ficamos mais edificados. Por quê? Porque Deus está naquilo. Deus está aceitando nossos louvores, Deus está ouvindo nossa voz, Deus está conhecendo, Ele sabe o que se passa dentro de nós. Agora, se eu chegar e pensar, oh, eu tô com tanta preguiça, não, eu tô com preguiça, eu não vou orar, não. Ah, eu não vou entregar meu louvor e oração a Deus, não, eu tô cansada. Ah, que chatice. Irmãos, olha aqui, tá falando na Bíblia. Momentos, sabe? Momentos aqui que eles chegavam a ser desprezível, ao ponto de dizer, ai, que chatice, para que ficar levando oferta, para que ficar orando, para que eu vou ficar fazendo isso, vou ficar me estressando, ai, eu tô cansado. Olha só o que os profetas, as pessoas, aquele povo pensava, irmãos. Irmãos, e você acha que hoje não é diferente? Quantos criticam, né? Criticam o fato daquele gostar de orar ou daquele gostar de falar com Deus. Quantos têm preguiça de orar? Irmãos, na oração, Deus recebe a sua oração, você pode estar sentado, você pode estar deitado, você pode estar em pé. Deus recebe sua oração de todas as maneiras. Porque se ele não aceitasse, irmãos, porque quantas pessoas às vezes não tem aquele tempo de parar, mas você pode falar com Deus lavando uma louça, você pode falar com Deus no seu trabalho, você pode falar com Deus fazendo uma faxina, você pode falar com Deus, irmãos, parado, numa parada esperando o seu ônibus. Irmãos, quantas vezes eu faço isso? Então, é isso que é importante para Deus, é a nossa fidelidade. É aquela vontade, Deus vê dentro de nós aquela vontade de se envolver com Ele. É isso que Ele espera de nós, irmãos. Será que isso é muito? É muito sacrifício para Deus? Vamos tirar um tempo para falar com Deus, vamos tirar um tempo para orar, vamos tirar um tempo para entregar a Deus todas as nossas necessidades, amém? E aproveitando aqui, vamos fazer uma oração, uma pequena oração, né, irmãos? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e continua fazendo, amém? Que vocês possam me acompanhar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entro na sua presença, Pai querido, Pai amado, para entregar, Senhor, meu Deus, em suas mãos todas as nossas aflições, todos os problemas da vida, toda depressão, toda ansiedade, Pai, toda enfermidade que possa vir assolar a vida, não só minha vida, como a vida dos seus irmãos que aqui se encontram, Pai. Pai, que o Senhor possa renovar nossa fé, que o Senhor possa trazer, Senhor, meu Deus, edificação, santificação, que o Senhor possa, Pai, receber, meu Deus, em suas narinas nosso cheiro de adoração, Pai.
Pai, recebe essa leitura bíblica, recebe, Senhor meu Deus, essa adoração, essa oração que nós estamos aqui reunidos, Senhor meu Deus. Unidos, Pai, em oração, unidos, Senhor meu Deus, para conhecer a sua palavra, Pai. Pai, leva refrigério, leva, Senhor meu Deus, naquelas famílias que necessitam, Pai, que o Senhor possa levar provisão, Pai. Que eles possam entender que o Senhor é o Deus, Senhor dos exércitos, que é o Senhor que pode tudo. É o Senhor, Senhor meu Deus, que para, é o Senhor que continua. É o Senhor que limpa toda a sujeira, Senhor meu Deus, que o inimigo venha fazer na vida dos teus filhos. Pai, vai de encontro, Senhor meu Deus, àqueles que se encontram nos hospitais, nos leitos, Senhor meu Deus, das unidades intensivas, nos quartos, Senhor meu Deus, dos hospitais. Vai abençoando, Senhor, a vida dos médicos, dos enfermeiros, dos vigilantes. Vai abençoando a vida, Senhor meu Deus, dos pacientes, dos acompanhantes, Pai. Oh Deus, vai levando cura, vai levando renovo e transformação, Pai. Pai, cura a vida dos teus filhos, Senhor meu Deus. Cura, Pai. Joga por terra, Senhor meu Deus, toda doença, Senhor meu Deus, silenciosa. Aquela que se encontra alojada no corpo do teu filho, da tua filha, Pai. Senhor meu Deus, que o Senhor possa tocar com as tuas mãos, Pai, arrancar dali, Senhor meu Deus, e jogar por terra. Que eles não venham nem mesmo a saber que esteve doente, Pai. Pai, vai de encontro àqueles que já se encontram adoentados, Pai. Toca com as tuas mãos, Senhor, meu Deus. Derrama a sua unção sobre a vida deles, Pai. Vai de encontro àquele pai de família desempregado, Pai. Abre portas de emprego, Senhor, meu Deus, aos seus filhos que necessitam trabalhar. E abençoa, Senhor, meu Deus, o trabalho daqueles que já se encontram trabalhando, Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, todos os dias que eles possam ter força, Senhor, meu Deus, para lutar pela sua família, pela sua vida. Pai querido, Pai amado, abre a mente, Pai, nos nossos jovens, que eles possam aprender mais e mais de Ti, que eles possam buscar o discernimento e a sabedoria através da Sua palavra, Pai. Pai, desde já eu venho te agradecer por esse dia, te agradecer, Senhor meu Deus, por cada um que aqui vai entrar, Senhor meu Deus, para ouvir essa oração, para ouvir essa leitura bíblica, Pai. E que eles possam, Senhor meu Deus, aprender a me acompanhar, que eles possam, Senhor meu Deus, achar refrigério através dessas palavras, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. E toda a honra e toda a glória ao teu nome, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém. Amém, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.